Imagine sua casa dos sonhos. Embora você possa imaginar piscinas, saunas e vistas do mar, outros têm ideias muito diferentes para suas moradas perfeitas. De mansões que parecem ter sido projetadas por crianças de 3 anos de idade, ao maior desperdício de 2,5 milhões de dólares que você já viu. Aqui estão algumas casas caras e idiotas que são um desperdício de dinheiro. Slammer. A casa dos sonhos de um homem é o pesadelo de outro. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que na casa bizarra do mágico Penn Jillette, em Las Vegas, apelidada de Slammer. O que começou como uma casa simples de estrutura em A com 2 andares, se tornou um espetáculo enorme de 7 quartos, 8 banheiros e 2 cozinhas com cercas resistentes para manter os fãs de magia à distância. Embora eles tenham dificuldade em encontrar lugar para começar, já que é uma propriedade muito isolada, localizada no meio do deserto de Mojave. Para transformar a propriedade no que é hoje, ele esbanjou, comprando terras ao redor da propriedade inicial de 1 hectare, transformando ela em um complexo de 4 hectares. À medida que crescia, Slammer começou a apresentar algumas, digamos, características incomuns. Isso incluía o duvidoso esquema de cores, a arquitetura excêntrica e uma incompatibilidade de estilos de levantar as sobrancelhas. Então, é claro que havia o desconcertante banheiro-escritório, um banheiro com tema de palavras cruzadas e piso com tema de cena do crime. E quem poderia esquecer a grama falsa multicolorida? Embora possa parecer o lugar perfeito para um homem excêntrico do show business, até ele encontrou problemas. Embora tenha afirmado que teria vivido lá para sempre se não tivesse filhos, as crianças simplesmente não querem ser criadas em um complexo isolado, no meio do deserto. A feiura geral do lugar pode não ter caído muito bem para eles também, e isso tornou a venda da propriedade quase impossível. Ele inicialmente relatou que a casa era simplesmente muito excêntrica para atrair um comprador, mas depois de mais de 2 décadas de propriedade, ele acabou vendendo o terreno com prejuízo para incorporadores por cerca de 1,88 milhões de dólares em 2016, com toda a excentricidade cara sendo destruída. Talvez para seu próximo truque, ele construiu uma casa ainda mais estranha? Mansão de Paris Hilton para cachorros. Quem aí gosta de cachorros? Paris Hilton com certeza, porque ela gastou uma fortuna em um canil de luxo. A herdeira da rede de hotéis e socialite no valor de 100 milhões de dólares tem o direito de gastar sua fortuna como quiser, mas uma mansão de 325 mil dólares para seus cachorros? Mesmo que Paris tenha cerca de 30 cães, isso é ainda mais dinheiro do que a maioria das pessoas gasta em suas próprias casas. A casinha de cachorro tem 2 andares com ar-condicionado, aquecimento, móveis de design e um lustre. Embora 325 mil dólares seja apenas uma gota no oceano para Paris, parece apenas um grande esforço para o que é efetivamente uma caixa de areia gigante para cães. Mas quem estou enganando? Paris Hilton não limpa cocô de cachorro sozinha. Ela deve ter uma equipe inteira para isso. High Roller de Hong Kong. Embora o valor colocado em uma casa sempre leve a uma série de fatores em consideração, o preço dessa próxima casa vai além de qualquer senso de razão. Então, qual é o preço desse imóvel de 530 metros quadrados, 4 quartos, com um exterior desbotado? 447 milhões de dólares. Para se ter uma perspectiva, isso é suficiente para comprar essas 2 ilhas privadas mais de 3 vezes. Essa casa, um tanto surrada, fica em um dos lugares mais caros do mundo, o condomínio fechado de Middle Gap Road, em Hong Kong. Considerando um lote vazio em uma estrada próxima, vendido a desenvolvedores por 657 milhões de dólares, você pode começar a entender o tipo de dinheiro que é jogado fora em uma área como essa. Embora a propriedade da Middle Gap Road tenha excelentes vistas de Deepwater Bay e esteja a uma curta distância de carro do Central Business District de Hong Kong, um preço de 447 milhões ainda parece exorbitante. Não é de admirar que ainda não haja compradores, já que os proprietários não mudaram o preço. Mas, ei, acrescente algumas ilhas particulares e talvez eu compre. Mac Mansão. Com um nome que intencionalmente compara casas com fast food produzido em massa, você deve poder adivinhar que não há muitas coisas positivas a dizer sobre Mac Mansão. Esses tipos de mansões produzidas em massa de construção barata e preços excessivamente altos são encontrados em todos os Estados Unidos, todos em estilos pré-fabricados semelhantes que combinam estilos arquitetônicos incompatíveis, geralmente pintados em um tom horrível de bege. Imagine estilos de telhado confusos e ilógicos, colunas ocas decorativas, fora do lugar, torres irregulares e uma total falta de equilíbrio e simetria. Então você tem uma excelente Mac Mansão. As casas normalmente têm cerca de 280 metros quadrados, com tetos com mais ou menos 3 metros e características luxuosas como lustres para ajudá-los a atingir a definição de mansão e justificar preços na casa dos milhões. Essas casas descuidadas eram na verdade muito procuradas no início dos anos 2000, pois eram o meio termo entre as casas suburbanas mais modestas e as casas caras em condomínios fechados, mas hoje com mais pessoas cientes da arquitetura de baixa qualidade em exibição, o que geralmente implica
implica em problemas maiores com a qualidade da construção, as Mac mansões são vistas apenas como monstruosas. Na verdade, as pessoas se apaixonam tanto pelo assunto que existe até um site dedicado a criticar elas. Você pode dizer que é um pouco Mac exagerado, mas acho que é absolutamente Mac necessário. Diz aí o que você acha sobre as Mac mansões nos Mac comentários abaixo. Casa da Estátua da Liberdade. Derek Jeter pode ser um dos melhores jogadores de beisebol de sua geração, mas suas escolhas de decoração para a casa são um pouco questionáveis. O coproprietário do Miami Marlins e ex-capitão do New York Yankees comprou o Franklin Castle, fundado em Greenwood Lake, Nova York em 2003, por apenas $425 mil. Foi uma barganha na época, mas o preço de venda que ele está pedindo agora para a reforma do castelo vai deixar você de queixo caído, e não no bom sentido. Enquanto a mistura de tijolos de castelo e paredes modernas parecem um pouco com Mac mansões, tem outra coisa desagradável no local que afastaria todos, exceto os americanos mais patriotas. Encontrando seu olhar cada vez que você olha para fora da janela, está uma réplica de aproximadamente 3,6 metros de altura da Estátua da Liberdade. Infelizmente, se parece um pouco com uma versão gigante de um chaveiro que você pode encontrar em uma loja de presentes baratos. Mas se cafonice e excessos desnecessários são o seu tipo de coisa, talvez valha a pena. Em termos de extravagância desnecessária, a mansão de 1.100 metros quadrados vai além, com 8 quartos, 12 banheiros, um escritório, uma piscina, várias salas de jantar e 5 cozinhas. Agora, isso não seria tão ruim, exceto que vários desses quartos têm opções de design seriamente questionáveis, como essa cozinha comprimida, ou a decoração estranhamente antiquada encontrada em várias das áreas de lazer, que os deixa com cara de casa da avó de alguém. Embora possa ter um pouco de charme rústico, a propriedade foi listada por colossais $14,75 milhões, um preço que a deixou no mercado por bem mais de um ano. Parece que não há patriota rico o suficiente para uma Estátua da Liberdade, acompanhada de tijolos cinzas e tapetes vermelhos. Pequeno alojamento de Los Angeles. Agora, uma mudança drástica no tamanho, só que sem uma redução razoável no preço para igualar. Essa pequena casa em Los Angeles, de alguma forma, possui 2 quartos e um banheiro em apenas 68 metros quadrados. Apesar de um interior mínimo e sujo e de um quintal que precisa seriamente de muito cuidado, essa propriedade foi vendida recentemente por inacreditáveis $1,3 milhões. Embora a propriedade de Los Angeles seja notoriamente cara, tão perto do Pier de Santa Mônica, a única justificativa de gastar tanto é se houver um bunker secreto de sobrevivência do apocalipse embaixo dele. Mas como não há atualmente nenhum sinal disso, essa propriedade continua sendo a coisa mais decepcionante em que você poderia gastar $1 milhão. Eu vou te dizer o que definitivamente não vai te desapontar. Mandar ver nos botões de se inscrever e no sininho de notificação. Pode não render $1 milhão, mas o conteúdo que você vai receber desse canal todos os dias, impagável. Morada de Palo Alto. Dá uma olhada nessa casa pequenina e adivinhe quanto custa. Tem uma figura em mente? Seria razoável supor algo abaixo de algumas centenas de milhares de dólares. Afinal, tem apenas 59 metros quadrados de área de estar, incluindo um quarto, um banheiro e uma sala de hobby. E enquanto a decoração é caseira e acolhedora, com detalhes como bancadas de calcário na cozinha e lareira a lenha na sala, o preço é inacreditável. À venda pelo preço de $1.590.000, o anúncio especifica uma casa de campo realmente charmosa, em uma excelente localização. Traduzindo, é extremamente pequeno, e você só está pagando pela localização, que por acaso é um dos bairros mais nobres de Palo Alto, na Califórnia. Mas o que você espera quando o valor médio de uma casa em sua cidade é superior a $3 milhões? Os melhores de Miami. Como você já deve estar começando a ver, nem todas as casas estupidamente caras são enormes. Na verdade, alguns deles nem mesmo são casas. Este apartamento de 71 metros quadrados de um quarto e um banheiro, no Setai Residences, em Miami Beach, foi listado em $2,5 milhões, classificando ele entre as pequenas casas mais caras da América. Para bancar o advogado do diabo, o apartamento oferece muitos luxos, como equipe de concierge, serviço de quarto e limpeza. O complexo supostamente também tem um centro de fitness, embora eu ache que você encontraria um negócio melhor, colocando seu equipamento de ginástica na mansão de cachorros de Paris Hilton. Mas o canil Hilton não tem aqueles quartos incríveis e vistas para a praia na varanda. O apartamento não atingiu seu preço-alvo e foi vendido por míseros $1,4 milhões em 2017. Ah, isso aí é só um trocado. Tá bom, eu vou parar de fingir que eu sou rico agora. Casa aeroporto. Se você estiver voando para Ocala, Flórida, pode se alarmar ao olhar para baixo e ver que seu avião está passando sobre o aeroporto. Mas não entre em pânico. Você não está em um desvio inesperado. Você está apenas sobrevoando a casa da estrela dos embalos de sábado à noite, John Travolta. Ele é um fanático por aviões tão grande que não só se tornou um piloto particular certificado aos 22 anos, mas por anos morou em um aeroporto particular funcional, chamado Jumbo Lair.
Na propriedade, sua casa de 5 quartos é extravagante o suficiente, com piscina, academia e salão de banquetes com capacidade para 400 convidados. Mas a parte estranha e estupidamente excessiva é que ele não tem só uma, mas 2 pistas de avião que vão direto para casa. De acordo com Travolta, ele sempre quis poder pular pela porta da frente, direto para um avião, para voar para jantar em algum lugar. Além disso, o coitado nunca foi capaz de ver seus aviões pela varanda antes de estender a sua pista. Problemas de pessoas ricas, não é? Possuindo 5 tipos diferentes de aeronaves, incluindo um Boeing 707 de tamanho normal, posso ver porque ele pode precisar de um lugar para guardar tudo isso. Mas desembolsar milhões para que você possa colocá-los na garagem parece um desperdício de dinheiro excessivo para mim. Afinal, se você não fica satisfeito com uma pista na sua porta, a felicidade não vai nas alturas depois de construir uma segunda mais perto da varanda. Talvez John Travolta também tenha percebido isso, pois em 2019, o complexo de 222 hectares foi colocado no mercado por 10,5 milhões de dólares. Casa Cubo. Não precisa ajustar o ângulo de sua tela. Essa casa é assim mesmo. Essa casa em Toronto, no Canadá, foi inspirada nas casas cúbicas do arquiteto holandês Piet Blom, construídas em Roterdã na década de 1980, e é igualmente impressionante em sua versão canadense. É uma casa em um cubo. Eu não sei se você concorda, mas isso não parece muito prático ou confortável. Com paredes inclinadas e janelas com formatos bizarros, a casa cúbica de Toronto parece mais problemática do que vale a pena. Embora com somente um banheiro, uma cozinha e um espaço de escritório, todos amontoados nesses ângulos implacáveis, é difícil negar que é um pouco impressionante. Mas por mais distinto que pareça, sua aparência cúbica não vai ficar como uma árvore pixelizada entre os outros edifícios do bairro por muito mais tempo. A propriedade foi comprada por incorporadores imobiliários em 2018, por um valor considerável de 2.750.000 dólares, com o objetivo de demoli-la e substituí-la por condomínios. Agora, a destruição da Casa Cubo é uma bênção ou uma maldição para Toronto? E realmente valeu todo esse dinheiro? Conta aí o que você acha nos comentários. Casa Espaçonave. Quando o ex-parceiro da supermodelo Naomi Campbell, o bilionário russo Vladislav Doronin, contratou Zaha Hadid para projetar uma casa, ele deve ter dito a ela para ir corajosamente onde nenhum designer havia ido antes. Ela certamente fez isso, porque o resultado parece algo saído de um filme de ficção científica. Localizada em Barvika, nos arredores de Moscou, a estrutura de 2.650 metros quadrados se assemelha a um cruzamento entre isso e isso aqui, mantendo a pegada espacial no interior. As torres da mansão, com 20 metros de altura, são feitas principalmente de concreto e enormes painéis de vidro, que devem se combinar com a decoração interior para realçar a aparência futurista. Porém, se você me perguntar, parece que uma criança gigantesca deixou seus brinquedos extravagantes no gramado. Doronin está tentando vender a casa desde 2016 e a listou por 100 milhões de dólares em 2019. Este é certamente um preço alto para algo de aparência tão bizarra, mas na verdade é uma perda substancial para ele, já que custou 140 milhões de dólares para construir. Embora a casa tenha sido construída especificamente para Naomi Campbell, ela e Doronin se separaram em 2013. Com isso em mente, não posso deixar de pensar que essa mansão era apenas um jeito muito caro de dizer que eles precisavam de algum espaço. Casa de ouro. Algumas pessoas realmente gostam de ouro, tipo, muito mesmo. Pergunte ao arquiteto Robert Stone, porque ele projetou e construiu uma casa de 130 metros quadrados, construída ao redor da própria ideia do ouro. Na verdade, não é feito desse metal caro que todos conhecemos, mas todos os aspectos do design são voltados para criar a ilusão que é. Com paredes e tetos feitos de metal e polidos em espelhos, realmente parece que alguém deixou cair o maior lingote de ouro do mundo no deserto. Não é apenas o exterior, o interior é igualmente decorado em tons de branco, dourado e champanhe. É lindo, claro, mas aqui está o problema. A casa que Stone chama de ácido dourado está localizada no deserto do sul da Califórnia. Como você pode esperar, os desertos ficam quentes. Então, sentar em um prédio de metal coberto por superfícies espelhadas vai ficar muito quente bem rápido. Como uma estufa, mas de ouro. Mesmo assim, o ácido dourado está sendo oferecido como uma casa de férias por 440 dólares por noite. Então só posso presumir que eles tenham um ar-condicionado de última geração. Você pagaria por essa noite cara de luxo? Conta aí nos comentários. Casa de Lego. Se quando criança me dissessem que em algum lugar iria existir uma casa real feita de Legos, eu correria para começar a minha peregrinação. Mas é verdade. Uma casa de Lego foi de fato construída por James May, da BBC, e um grupo de 1.000 voluntários em 2009. May e sua equipe usaram 3,3 milhões de tijolos de Lego para construir uma casa de Lego de 6 metros de altura em Surrey, na Inglaterra, em 2009. Ela veio completa com um banheiro funcional, pia e uma cama muito desconfortável. Tudo feito com tijolos de Lego. Embora a casa tenha sido transferida para Legoland, em Berkshire,
Os custos e a logística mostraram-se muitos para valer a pena. Teria custado cerca de $60 mil para desmontar e reconstruir, além do custo de construção inicial. E se o preço médio por tijolo é 10 centavos de dólar, então provavelmente custou cerca de 330 mil para construir. E isso antes de contabilizar o pagamento da equipe de TV. Mas depois de todo o esforço de construção, apesar das tentativas de salvar a casa de Lego, ela acabou sendo demolida. Por mais divertido que seja a construção televisionada, construir um desses só parece um investimento que vale a pena se você for um bilionário de 6 anos de idade. Mesmo assim, a demolição do projeto de James Bay não impediu futuras tentativas de construir uma casa funcional de Lego na vida real. Em 2015, um indivíduo excessivamente otimista tentou arrecadar $1 milhão do Kickstarter para fazer isso. Até hoje, no entanto, recebeu apenas $33 e 7 apoiadores. Eu diria que é um sinal de que está na hora de deslegar a ideia. Casa transparente. Muitos arquitetos tentam projetar casas que permitam muita luz natural, mas o projeto da próxima casa é simplesmente ridículo. A luz natural é a ideia por trás dessa casa transparente, um conceito de casa proposto pelo arquiteto Su Fukimoto. Inspirado pelos ancestrais da humanidade que viviam em árvores, a ideia é poder se sentar em qualquer lugar e tomar um banho de sol. Pode parecer muito elegante e moderno, mas paredes sólidas e opacas existem por uma razão. Se essa casa fosse de verdade, você não teria privacidade alguma, já que todas as suas atividades poderiam ser vistas por seus vizinhos e pedestres. Diga adeus a andar por aí de cueca, e é melhor você torcer para que ninguém jogue uma pedra em sua direção, ou todo o dinheiro que você gastou em sua casa iria se espatifar diante dos seus olhos. Casa privada. Sim Jae-duk, ex-prefeito de Suwon, Coreia do Sul, ganhou o apelido de Senhor Banheiro, depois de renovar com sucesso os banheiros públicos locais durante seu mandato. Ele era tão entusiasmado com banheiros que até fundou a Associação Mundial de Banheiros, mas a sua paixão não parava por aí. Em 2007, ele construiu sua casa de sonhos, uma casa com o formato de um banheiro gigante. Ele a chamou de Haewoo-jae, que significa uma casa para satisfazer a ansiedade. Embora eu só fique mais ansioso sabendo que ele gastou cerca de $1 milhão e 100 mil para construir. Esse é um grande compromisso com o humor higiênico. Após a morte de Jae-duk, a casa foi transformada em um museu de banheiros com 2 andares de exposições, que mostram a importância dos banheiros. Então, pelo menos, o seu legado não foi completamente pelo ralo. Palácio das Bolhas de Pierre Cardin. Para o estilista Pierre Cardin, o tempo das casas feias de linhas retas e ângulos retos já durou tempo demais. Ou pelo menos essa é a impressão que você tem ao olhar para a sua casa de férias, conhecida como Palácio das Bolhas. Encontrada perto de Cannes, na França, essa morada bizarra foi projetada pelo arquiteto Antti Lovag, como o simples objetivo de nenhuma linha reta à vista. E, exceto pelas paredes na parte de trás dessa propriedade espalhafatosa, eu diria que ele atingiu seu objetivo. Agora, com certeza, a casa de 1.200 metros quadrados tem muitos recursos incríveis, incluindo 10 quartos, várias piscinas e um anfiteatro para 500 lugares. Mas é difícil olhar além do design, que se assemelha a uma anêmona do mar mutada por radiação nuclear. Apesar da aparência um tanto peculiar, demorou 14 anos para ser construída, e Cardin levou mais 5 anos para restaurá-la. Ele a colocou à venda em 2017 pelo preço astronômico de $389 milhões. Considerando quão desconfortável as pessoas se sentem ao olhar para o lugar, acho que alguém vai ter que estourar a sua bolha, ou seu palácio da bolha. E aí, qual dessas casas você acha que foi o maior desperdício de dinheiro? Conta aí nos comentários. Muito obrigado por assistir e até a próxima!